Bom dia, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar os diagramas de classe da UML. O diagrama de classe da UML é considerado o principal diagrama dessa notação. E ele basicamente representa as classes do nosso sistema, os tipos que a gente vai usar num sistema orientado a objeto. Junto com as classes, eles naturalmente representam as propriedades, que são os atributos e as associações, os relacionamentos entre as classes, as funcionalidades oferecidas por aquelas classes através de seus métodos, né, e, como eu disse, os relacionamentos entre essas classes. Ele pode ser mapeado diretamente para uma linguagem de programação orientada a objetos. Na verdade, diversas ferramentas Case têm uma opção de geração de código. Então, se você faz um diagrama de classes da UML nessa ferramenta Case, você escolhe sua linguagem-alvo e pede para ela gerar o código. Ela gera a estrutura de todas as classes, o que ela consegue extrair do diagrama, ela coloca no código. De modo geral, o que o programador vai ter que fazer é dar conteúdo para os diversos métodos, mas os atributos, as associações que são transformadas em atributos e os próprios métodos, o esqueleto dos métodos, já é fornecida na linguagem de programação alvo escolhida na hora de fazer a geração pela ferramenta Case. Então, basicamente, como a gente está com uma notação que é transformável em código e, ao mesmo tempo, é uma notação que está perto dos requisitos, né? Está mais perto de ser entendido, porque é independente da linguagem de programação, né? Então, é mais perto do usuário, mais perto dos requisitos. Ela funciona muito bem como uma transição. Eu capturei os requisitos, eu tenho meus casos de uso, eu sei o que o usuário quer, eu começo a organizar esse conhecimento através das classes, ainda num nível de análise, e passo para o nível de projeto para botar mais detalhe, mais riqueza nesse diagrama de classes. Então, o diagrama de classes ele pode ser construído tanto no nível de análise quanto no nível de projetos. É muito comum você começar com um diagrama de classes mais conceitual no nível de análise, e no momento que ele está estabilizado, você começa a trazer conhecimento de projeto, atribuição de responsabilidade, mais informação sobre as entidades, os atributos e os métodos para dentro desse diagrama, como a gente vai ver nos próximos slides. E uma coisa muito interessante que eu já comentei antes, que eu gosto de reforçar, o diagrama de classe ele tem um papel de representar visualmente o código. Então eu consigo, numa folha 4 ou num quadro branco, numa parede, enxergar de uma única vez dezenas de classes e como elas estão relacionadas. Coisa que não seria possível fazer se eu estivesse olhando direto para o código. Melhor ainda, eu estou independente de linguagem de programação. Então eu consigo conversar com outras pessoas sobre o design de um sistema, mesmo que essa outra pessoa não saiba ler ou não conheça a linguagem que eu estou usando para implementar o sistema. Bom, então eu vou usar uma estratégia didática nesse slide e eu vou repetir nas próximas aulas. Eu sempre vou começar olhando para o diagrama de longe, dando uma visão geral do que ele é, e eu vou me aproximando desse diagrama, né? Nessa minha estratégia didática, eu falo que agora eu estou vendo a 1 quilômetro de distância, ou seja, eu estou longe do diagrama. O que eu enxergo? Se tem um diagrama de classes numa parede, eu estou longe desse diagrama. Eu enxergo basicamente caixinhas e linhas ligando essas caixinhas. As caixinhas representam as classes. Então, cada classe do meu sistema é uma caixinha no diagrama de classes. E as linhas representam o relacionamento entre as classes. Então, se eu tenho duas caixinhas com uma linha ligando elas, isso significa que eu tenho duas classes no meu diagrama de classe e que essas classes se conhecem. Tem uma ligação entre essas duas classes. Então, se eu aproximar agora e olhar a 1 metro de distância, vamos dizer assim, uma caixinha, o que eu vou ver? Bom, depende. O que eu necessariamente vou ver é o nome da classe. Então, isso é obrigatório. Isso toda classe, num diagrama de classes, tem que ter o compartimento com o nome da classe. Mas o que eu normalmente vejo, além do nome da classe, são outros dois compartimentos. Então, a gente tem aqui um compartimento
de atributos. Logo abaixo do nome vem o compartimento dos atributos daquela classe. E logo abaixo do compartimento dos atributos vem um compartimento das operações, dos métodos daquela classe. Então, basicamente, o diagrama de classes, eu ainda não estou entrando em como que eu leio o atributo e como que eu leio o método, mas basicamente ele tem 3 compartimentos, o primeiro com o nome, o segundo com os atributos e o terceiro com os métodos. Como eu disse para vocês, eu posso omitir qualquer um desses 2 atributos de baixo. Então, se eu estou num momento muito inicial de análise, eu posso querer só ter o nome das classes, eu só quero capturar quais são as classes do meu sistema. Quando eu vejo essa anotação só com nome, eu não posso assumir que não tem atributo e que não tem método. Eu só não estou vendo, eles só não estão sendo exibidos. Eu posso ter já atributos e métodos, mas no meu diagrama ele não está exibindo esses atributos e esses métodos. E eu posso, aos poucos, ir botando mais informação, exibindo mais informação. Eu poderia, no momento de análise, por exemplo, omitir o compartimento de operações e ficar só com o nome e da classe e os atributos. Seria totalmente viável fazer isso. Bom, vamos então dar uma olhadinha para a parte dos atributos, tentar entender como é que esses atributos eles são representados, né? O que eu estou chamando de propriedades de uma classe. A gente tem 2 tipos de propriedade. A gente tem as propriedades primitivas e as propriedades compostas. As propriedades primitivas são basicamente os atributos. Elas são mapeadas para atributos naquela classe. As propriedades compostas elas são representadas como associações. Então aqui, por exemplo, se um cliente tem uma lista de pedidos, eu vou ter os atributos do cliente, nome, endereço, todos os atributos primitivos listados no compartimento de atributos. Eu não vou ter um atributo do tipo pedido no compartimento de atributos. Eu vou ter uma linha ligando o cliente a pedido. Essa linha, que representa uma associação entre cliente e pedido, ela pode ser entendida como um atributo em cliente que representa o pedido. Então, só que visualmente isso é mais interessante, porque eu já tenho as 2 classes no diagrama e eu percebo visualmente que uma classe está associada à outra. Na hora que eu for para o código, claro, essa linha aqui vai ser transformada num atributo, né? Na hora que eu for escrever o código. Então, a classe cliente vai ter um atributo que é uma lista de pedidos, por exemplo. Bom, então vamos olhar mais de perto, né, a 1 centímetro de distância, os atributos, tentar ver o que eles têm. Eu botei aqui embaixo um exemplo, e esses são os vários componentes da descrição de um atributo. E eu vou passar nos próximos slides discutindo eles com vocês. Mas só vou passar rapidamente. Visibilidade, esse menuzinho aqui. O nome do atributo, que é endereço. O tipo do atributo, que é string, tem 2 pontos entre o nome e o tipo. A multiplicidade, aqui nesse exemplo, entre colchetes esse 1. E o valor padrão, que é sem endereço, então tem um igual aqui, falando que isso aqui é o valor padrão. Então essa é a estrutura mais completa para eu descrever um atributo. Então vamos olhar cada um desses compartimentos. Primeiro, compartimento de visibilidade, que aqui eu estou usando menos. O menos é privado, isso aqui a gente já viu na aula de revisão de OO, são os mesmos conceitos, só que agora eu estou independente de linguagem de programação, né? Então, se eu coloco um menos antes de um atributo, eu estou falando que esse atributo é privado, que ele só pode ser manipulado pela própria classe. E, pensando em atributo, é o recomendado, né? Então, o ideal seria todos os atributos serem privados. O til representa que o acesso é para pacote, né? Se eu estiver pensando em Java, Java não usa modificador nenhum quando é pacote. Então, você deixa sem modificador. Mas na UML, que é independente de linguagem, se eu quero avisar que aquele atributo é acessível pelo pacote, eu tenho um til antes dele. O jogo da velha, ou tralha, ou hash, é o símbolo usado para indicar que esse atributo é protected, que ele pode ser manipulado por subclasses. E o maisinho é para indicar que o atributo é público, que qualquer outra classe do sistema tem acesso para manipular esse atributo. Além da visibilidade, a gente tem o nome e o tipo. Né? Então, o nome, aqui tem uma informação importante. Quando eu estou num momento de análise, eu poderia usar nomes com espaço, com acentos. Eu não estou preocupado em implementação.
Então eu tenho uma liberdade para dar nome para os atributos da forma que eu quiser. Quando eu começo a caminhar para design, para projeto, eu começo a usar restrições que são naturais de implementação. Então eu não vou usar acento, não vou usar espaço, dependendo do meu estilo, né, na minha convenção, eu vou usar camel case, eu vou usar underscore. Camel case é aquele que a primeira letra da primeira palavra é minúscula e quando a palavra é composta, a primeira letra das demais palavras é em maiúsculo, que é o comum em Java. E separação por underscore é o que é comum em Python, por exemplo. Cada palavra fica separada por um underscore. Quando eu estou em projeto, em design, eu começo a usar esse tipo de notação. Para eu não ter trabalho de escrever todos os atributos, usando acento, usando espaço, aí depois ter que reescrever esses atributos em design, é muito comum mesmo na análise eu já seguir umas normazinhas de escrita de atributo, onde eu não coloco acento, não coloco espaço. Não que seja proibido, mas é comum só para poupar o trabalho de tradução do mesmo diagrama para o design. E o tipo do atributo é qualquer tipo que eu for usar no meu código-fonte que não é um tipo composto do meu sistema, ou seja, não é uma classe criada no meu sistema. Todos os tipos primitivos da linguagem, convencionais, independente da linguagem de programação que eu vou usar, toda linguagem tem algum tipo inteiro, algum tipo real, né, algum tipo booleano. Então esses tipos primitivos, caractere, eu posso usar nos atributos. Agora, a gente vai além. Algumas linguagens implementam como classe alguns tipos base. Né? Então, por exemplo, se eu pensar em Java, eu tenho uma classe string, eu tenho uma classe date, eu posso ter uma classe money, dependendo do meu sistema, da minha linguagem. Esse tipo de classe, que não é uma classe de negócio do meu sistema, é uma classe base, a gente não coloca no diagrama como uma caixinha, como uma classe. Se eu tenho pessoa tem um endereço que é do tipo string, eu não vou colocar uma caixinha string e ligar pessoa com string e falar que aquilo ali é um endereço. Isso traria uma sobrecarga muito grande para o meu diagrama. Então esses tipos compostos, mas que são base, a gente usa como se fosse tipo primitivo. No compartimento de atributos de pessoa, eu vou ter endereço do tipo string. Eu não vou jogar isso para visualmente para o meu diagrama, vai ficar no compartimento de atributos para deixar meu diagrama mais leve. O que vai ficar no diagrama são só as classes importantes do meu sistema. Classes de apoio eu não vou colocar como uma caixa no diagrama. Bom, multiplicidade. Quando a gente tem um determinado atributo, seja ele primitivo ou não, a gente pode ter uma única ocorrência daquele atributo, né, e aí você não tem o conceito de multiplicidade, ou a gente pode ter diversas ocorrências. Quando você vai para código, isso vira uma lista, por exemplo, né, ou um conjunto. Então, a OML deixa a gente representar a multiplicidade usando um colchete depois do tipo. E dentro desse colchete a gente tem dois números, que é o número mínimo e o número máximo da multiplicidade. E tem dois pontos separando esses dois números. Então aqui embaixo tem essa notação onde eu estou usando mínimo 0 e máximo 3. Então o que significa quando o primeiro número é 0? Significa opcionalidade. Porque se eu posso ter 0 vezes aquele cara, aquele atributo, significa que ele é opcional. Eu posso não ter aquele atributo. Quando o x, que é o primeiro número, é 1, significa que é mandatório aquele atributo. Então, se eu falasse que o endereço é uma string 1.3, eu estou falando que tem que ter pelo menos um endereço cadastrado. Mas pode ter até 3 endereços. Nesse caso aqui, eu estou falando que pode não ter endereço nenhum. Pode ter 1, pode ter 2 ou pode ter 3. Já se eu olho o meu y, se o meu y é 1, eu estou travando o máximo em um único valor. Não é um campo multivalorado, ele só pode ter um valor. Se o meu y é maior que 1, quer dizer que eu posso ter vários valores naquele campo. Né? Então, vários valores, quando eu for para a implementação, eu vou ter que lançar mão de uma estrutura de array, ou de lista, ou de conjunto, para implementar esse atributo. Bom, quais são os valores clássicos que a gente mais vê nos diagramas? 0.1. 0.1 é um atributo que é opcional, ele pode ou não ter valor nele, mas se ele tiver, ele tem um único valor. Então ele aceita null, quando ele não tem valor nenhum, ou ele tem um determinado valor dentro dele.
Um cravado, que é 1.1, isso é o default. Se eu não falo nada, é 1. 1 significa que tem que ter um valor naquele atributo. Normalmente, quando eu ponho 1, significa que o construtor daquela classe espera como parâmetro aquele atributo e ele atribui o que é passado como parâmetro para dentro do atributo. Ou seja, o objeto já nasce com um valor ali. Por exemplo, uma classe pessoa, o nome é um único, não tem dois nomes na pessoa e não pode ficar sem nome. Então, nome seria uma multiplicidade 1. Multiplicidade asterisco significa qualquer número. Então, se eu escrevo asterisco somente, é a mesma coisa de 0 ponto asterisco. Eu posso não ter ou eu posso ter qualquer quantidade. Isso aqui é um mapeamento direto para uma lista, numa linguagem de programação, ou um array, com um tamanho indeterminado. Por fim, um ponto asterisco significa que tem que ter pelo menos um, mas que não tem limite máximo, que eu posso ter quantos elementos forem necessários. Bom, se eu olhar para as associações bem de perto, né? A associação, lembrem, é o equivalente ao atributo, só que é quando os tipos são compostos e são relevantes para o meu diagrama. Então, eu ponho uma linhazinha ligando os dois tipos, né? Então, a associação guarda basicamente a mesma informação dos atributos, só que de uma forma visual. Eu estou numa anotação gráfica com essa linhazinha. Eu só vou colocar, como eu disse para vocês, para tipos que são relevantes, né, no meu sistema. Uma coisa que não é relevante, por exemplo, o endereço que é do tipo string, eu vou deixar como atributo. Mas aqui o cliente tem diversos pedidos numa loja. Então, pedido também é uma entidade relevante no sistema. Eu vou ter essa linhazinha falando que tem uma associação. Nessa associação, eu uso um nome para representar o papel dessa classe na associação. Esse nome é o atributo que vai existir na classe cliente. Então, o cliente ele tem um atributo pedidos fechados, que vai ser uma lista, olha a multiplicidade aqui, 0 asterisco, lista de pedidos. Então, na verdade, isso aqui, essa informação que está do lado de cá, ao lado de pedido, ela é usada para cadastrar o atributo na classe cliente. Então, isso aqui é legal vocês terem em mente. As pessoas às vezes confundem e colocam esse nome do atributo colado no cliente. Não, é colado na classe alvo, porque ela representa o papel dessa classe alvo nessa associação. Então, aqui um cliente tem diversos pedidos fechados que são do tipo pedido. E essa associação tem uma seta. Ela está dizendo que a navegação é só de cliente para pedido. Em outras palavras, quando isso aqui virar código, quer dizer que é só cliente que vai ter um atributo do tipo pedido. Essa informação toda aqui vai ser usada para criar um atributo em cliente. Se eu tenho seta para os dois lados, quer dizer que pedido também tem que ter um atributo cliente. Então eu conseguiria navegar nos dois lados. Aqui eu não consigo. Se eu estou com um cliente na minha mão, eu chego no pedido, mas do pedido eu não consigo chegar no cliente. Quando não tem seta nenhuma, quer dizer que eu não especifiquei ainda. Então pode ser que eu tenha em algum momento navegabilidade bidirecional ou unidirecional. Aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês de um autorrelacionamento. Eu tenho um empregado. O empregado tem dois tipos concretos, dois papéis possíveis, que é gerente e subordinado. Então, um empregado que é um gerente, ele tem diversos subordinados. Lembra que eu sempre leio assim, esse cara eu vou para o outro lado do relacionamento. Então, um empregado tem diversos subordinados. Um empregado no papel de subordinado, ele tem 0 ou 1 gerente. O cara que está, o empregado mais alto na hierarquia não tem nenhum gerente. Qualquer outro empregado, ele tem um gerente que é o chefe dele. Então, só para fechar a leitura, se eu pego esse diagrama aqui, eu falo, um cliente tem diversos pedidos fechados, que é do tipo pedido. Então, eu sempre leio esse elemento e pulo para o outro lado para ver as características do atributo que vai existir nesse elemento. Só que elas ficam escritas do outro lado, que é para me dar contexto. Pedido, nesse relacionamento, exerce o papel de pedidos fechados. Eu posso ter dois relacionamentos entre as duas classes. Eu posso ter cliente relacionado com pedido e um outro relacionamento de cliente com pedido.
Esse primeiro relacionamento são os pedidos fechados e o segundo relacionamento poderiam ser os pedidos em andamento, né? Então, eu posso ter, não tem problema nenhum, da mesma forma que eu posso ter autorrelacionamento, quando eu mostrei aqui no exemplo da direita. Bom, operações, né? Vamos olhar de perto, então, o compartimento de operações. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com atributo, fazer com operações. Eu tenho visibilidade, é esse maisinho aqui. Eu tenho nome, que aí finaliza. Eu tenho a lista de parâmetros, que são vários elementos com um nome e com um tipo, né? Aqui é a data do tipo date. E eu tenho o tipo de retorno, que é money. E sempre 2 pontos para separar o tipo. Bom, se a gente olhar a visibilidade de perto, é basicamente o que a gente viu para atributo. Se eu tenho menos, é porque aquele método ele só pode ser acessado pela classe, é um método de apoio. Se eu tenho um till, aquele método só pode ser acessado pelo pacote, né? Algum tipo de classe de apoio que tem aqueles métodos ali. Se eu tenho um tralha, né, um jogo da velha, aquele método pode ser acessado por subclasse. Isso é muito comum quando a gente está fazendo um framework. Eu tenho um método que eu não vou dar código, mas uma subclasse vai poder dar um código para aquele método, vai poder acessar aquele método, vai poder manipular aquele método. E público é o mais qualquer outra classe, de qualquer objeto de qualquer outra classe pode chamar aquele método sem problema nenhum. Bom, nome, tipo de retorno, mesma regra que a gente já viu, que eu falei anteriormente. Se eu estou em análise, eu poderia usar acento, usar espaço. Se eu estou em design, eu já não uso mais, eu estou caminhando para a minha linguagem de programação. Mas é muito comum as pessoas desde o início usarem uma notação única para você não ter que ficar reescrevendo. De modo geral, o nome de um método, de uma operação, né, é um verbo, às vezes seguido de substantivo, por exemplo, finaliza, ou então finaliza pedido. E se eu não falo tipo de retorno, significa que aquele método ele se comporta como um procedimento e não como uma função, ou seja, ele não retorna nada. Ou se eu quero falar o tipo de retorno, é naquele compartimento final, eu tenho 2 pontos e o tipo que aquele método retorna. Em relação aos atributos, né, se eu pego um determinado... Desculpa, atributo não, parâmetro. Se eu pego um determinado parâmetro, ele sempre vai ter essa estrutura. Ele tem, além da visibilidade, né, ele tem a direção, o nome, o tipo e um possível valor padrão. Direção padrão é entrada, que é o mais comum, né? Quando a gente tem um parâmetro numa função, esse parâmetro é de entrada. Mas a UML permite que a gente use out para representar saída ou in-out para representar um atributo de entrada e saída. Nome do atributo, desculpa, do parâmetro, falando atributo errado, mas aqui é parâmetro, é o argumento daquele método. O tipo do parâmetro, que pode ser primitivo ou classe, e o valor padrão, que é opcional, eu posso ou não colocar um valor padrão para aquele parâmetro. Então, se eu estou no nível de análise, né, o que eu estou preocupado? Eu estou preocupado com pegar a essência do meu problema. Eu acabei de fazer diagrama de caso de uso, eu estou fazendo diagrama de caso de uso, em paralelo eu estou fazendo diagrama de classe. Eu estou querendo capturar os tipos principais. Quais são as classes principais do meu problema? Né? Qual classe que conhece qual, que está associada a qual? Nesse primeiro momento, eu não vou me preocupar com visibilidade. Eu não vou me preocupar de ficar botando mais, menos, tralha antes dos métodos, dos atributos. Eu não vou me preocupar com navegabilidade. Eu até tenho interesse de saber que 2 tipos estão relacionados, mas eu não estou tão preocupado em saber de qual tipo que eu chego em qual e assim por diante. E eu não vou me preocupar tanto com o tipo dos atributos, né, tipo de retorno dos métodos. Eu não preciso me preocupar, eu estou querendo só capturar os conceitos principais. Então, nesse primeiro momento, é muito comum a gente não colocar um menos na frente dos atributos. Isso está avisando que aquele atributo vai ser público? Não necessariamente. Está avisando que, num bom design, ele vai ser privado, mas vai ter métodos de acesso, vai ter get, set. Agora, algumas pessoas enxergam facilidade desde o início, como eu falei para vocês, para não ter que depois editar, desde o início já colocar um menos em cada atributo para certificar que ele vai ser privado, mas eu não interpreto que os métodos estão completos, né, que as operações estão completas, então pode ser que tenha um get set para manipular aqueles métodos.
Quais operações que eu coloco no momento de análise? Só as muito óbvias. A atribuição de responsabilidade num sistema, ela é feita durante design. Então eu vou decompor os métodos, vou criar outros métodos em outras classes na hora que eu estiver fazendo o design do sistema. No momento de análise, no momento inicial, eu não vou me preocupar em colocar operações, colocar métodos. Mas, poxa, no meio da conversa, o meu cliente falou uma coisa que, obviamente, é um método para aquela classe. Eu coloco, não tem problema nenhum. Mas não é o momento de me preocupar com a atribuição de responsabilidade, o momento inicial de análise. Bom, aqui eu botei um exercício que eu queria que vocês fizessem para a gente discutir na nossa aula síncrona. Eu botei um diagrama de classes bem simples e eu queria que vocês traduzissem esse diagrama para código Java. Basicamente, ler o que está nesse diagrama com o que a gente aprendeu até agora e escrever um código Java, basicamente vão ser duas classes, né? Cliente e pedido, e escrever o código que representa o que está escrito nesse diagrama e mostrar para mim na aula síncrona para a gente discutir. Bom, eu vou entrar agora em coisas mais específicas e que elas são muito usadas. Eu posso usar em análise algumas delas, mas elas são muito usadas quando eu começo a caminhar para design, que eu estou querendo fazer um diagrama mais preciso, né? São algumas marcações que eu posso colocar tanto na classe como um todo, quanto nos atributos e nos métodos, com informação útil para o meu programador saber o que ele tem que fazer durante a implementação. Decisões que eu tomei em design que eu quero passar para ele. Essas decisões podem ser desde palavras-chave. Então, por exemplo, uma palavra-chave ela é colocada de modo geral lá em cima do nome da classe. Ela tem o sinal de menor, menor, maior, maior, mas eu posso colocar palavras-chave em outros lugares também. Ela não tem valor, ela é só uma palavra, um rótulo para me lembrar de alguma coisa. Então, por exemplo, uma palavra-chave comum que a OML usa muito é interface. Se eu tenho interface antes do nome da classe, eu estou avisando que aquilo ali não é uma classe, na verdade é uma interface. Mas aqui nesse exemplo aqui embaixo eu coloquei menor, menor, entity, maior, maior. Eu estou avisando que pessoa é uma entidade que vai ter tabela em banco de dados, que vai ter um mapeamento objeto relacional. Desculpa, vai ter um mapeamento objeto relacional. Né? Então eu estou fazendo esse aviso aqui no meu diagrama, colocando esse entity. E eu posso criar termos meus no meu domínio, se eu quiser de alguma forma rotular algumas classes que são importantes, que eu quero dar algum destaque. Então eu tenho esse recurso para eu botar rótulos, e esses rótulos podem, dependendo da minha ferramenta case, ser traduzidos em ícones. Além dos rótulos, a gente tem propriedades e restrições. Propriedades são semelhantes aos rótulos, só que eles ficam entre chaves, eles são colocados em atributos e em operações, e eles trazem algum conhecimento a mais. Por exemplo, se eu tenho uma read-only num atributo, eu estou avisando que aquele atributo é só de leitura. E aí o meu programador ele pode tomar decisões. Por exemplo, uma decisão que ele poderia tomar é não colocar um set na minha classe, porque ele leu que esse meu atributo é read-only. Então não faz sentido botar um set, ele vai botar só um get para esse atributo. Eu posso também ter propriedade do tipo nome-valor. Então aqui eu botei como exemplo versão igual a 1.0, se eu quiser versionar esses atributos. E eu posso ter restrições entre chaves. Então aqui eu tenho um relacionamento, uma pessoa exercendo o papel de filho está associado a uma mãe. E uma pessoa exercendo o papel de mãe está associado a diversos filhos. Né? Então eu posso botar uma restrição nessa associação falando que mãe deve ser do sexo feminino. Né? Que a gente sabe, mas o meu modelo não está representando, ele não consegue representar isso. Então eu posso botar essa restrição para na hora da implementação o meu programador garantir que isso está sendo cumprido, respeitado. Eu vou dar alguns exemplos agora de propriedades que são vistas em atributos e em associações. O read-only eu já tinha falado para vocês. Essas são bem comuns, né? São definidas pela própria OML. Read-only é porque aquele atributo ou aquela associação é só de leitura. Esse ordered ou unordered,
ele indica que uma associação, um atributo multivalorado, ele é ordenado ou não. Isso tem implicações em implementação, porque se eu coloco ordered, se eu for implementar em Java, eu sei que eu tenho que usar uma lista, que é a lista que respeita a ordem. Se eu coloco unordered, eu sei que eu posso implementar com um set. O set tem uma busca mais rápida, né? É um conjunto, ele não respeita a ordem. Então eu posso tomar decisões de implementação em função do que meu designer colocou de propriedade para mim. E unique e non-unique, ele indica se um atributo ou associação multivalorado permite repetição. De novo, isso está muito atrelado na decisão de implementação. Se eu tenho unique, eu sei que eu não posso usar algumas estruturas de dados. Se eu tenho non-unique, eu sei que eu vou poder ou não usar estruturas de dados. Então, um exemplo concreto, né, se eu sei que eu não quero repetição, eu posso usar set. O set não permite repetição. Se eu adicionar o mesmo elemento duas vezes num set, ele não vai guardar duas vezes, vai guardar uma única vez. Agora, se eu quero que tenha repetição, se é non-unique, se permite repetição, o set não é apropriado. Eu vou ter que lançar mão de lista ou alguma estrutura que aceite repetição. Então, esse tipo de palavrinha ela é importante para eu decidir como implementar uma associação ou um atributo multivalorado. Query, aqui são algumas propriedades relacionadas à operação. A propriedade query, ela me avisa que aquela operação só faz leitura, ela não muda o estado do sistema. Isso é bastante relevante. Eu sei que se alguém chamar aquela operação, o sistema continua no mesmo estado, então ele não gera efeito colateral. Para detecção de defeito em software, isso pode ser bastante útil. E eu botando isso para o meu implementador, eu estou avisando a ele, olha, você não pode mudar a memória durante a execução dessa operação. Toda operação de get, por exemplo, é query, ela só faz leitura, né? Sequential, isso aqui é interessante, quando eu tenho uma operação que não foi projetada para trabalhar concorrentemente. Eu não posso ter duas threads passando naquela operação, mas eu não fiz a proteção na própria operação. Eu estou avisando para o programador, olha, faça uma implementação que não é multithreading, mas não se preocupe em proteger. Provavelmente porque quem chama aquela operação já está protegida. Mas a operação não precisa pensar nas dificuldades que existem em se fazer um trabalho multithread. Já o guarded, ele é um pouquinho diferente do sequential. O guarded está avisando que aquela operação não é para ser multithread e que o programador é responsável por garantir isso. Então, se eu pego um diagrama UML de classes, eu tenho um determinado método que está escrito guarded e eu sou programador, eu vou colocar um synchronized lá no meu Java para garantir que não vai ter mais de uma thread rodando dentro daquele método. Já o concurrent é o oposto. Concurrent eu estou avisando para o programador que ele tem que fazer uma implementação que seja capaz de lidar com multithreading. Se tiver duas, três ou n threads entrando naquele método, o método deveria funcionar corretamente. Ele não deveria serializar, não deveria usar synchronized, ele deveria funcionar corretamente em paralelo. Só um comentário em relação ao que eu falei nos slides anteriores. Vocês já devem ter notado que eu estou saindo daquele momento conceitual, que é de análise, e eu já estou entrando bastante em decisões de implementação, decisões de design, que se eu não tomar aqui no design, o programador vai ter que tomar. Alguém vai ter que tomar essa decisão, né? E como eu não quero delegar decisões importantes para o programador, até porque eu posso ter uma equipe grande de programação com experiência diversa, né? Então, talvez seria complicado eu ter certeza que todos os programadores tomariam as melhores decisões. Eu vou colocar designers experientes para fazer o design do sistema e passar para a programação um design um pouco mais definido, um pouco mais preciso do que um diagrama em nível de análise. Bom, a gente falou de associação até agora, só que existem outros tipos de relacionamento entre classes num diagrama de classes. Generalização, composição, agregação, dependência e classe de associação. Eu vou passar por eles nos próximos slides. Primeiro, generalização. Esse aqui talvez seja o mais fácil, que vocês estão mais habituados. É a herança, né? A leitura, como eu já falei na revisão de POO, é 1.
Então eu tenho um exemplo aqui à direita, funcionário gerente. Então a leitura correta é que gerente ele é um funcionário. Quando eu faço esse tipo de representação no diagrama de classes, o que eu posso interpretar disso? Eu posso interpretar que todas as operações e propriedades, né, atributos, métodos de funcionário que não são privados vão estar disponíveis para gerente, porque ele está herdando, né? Então esse símbolo aqui é a herança. Por convenção, a gente sempre coloca a subclasse embaixo e a superclasse em cima. Isso é uma convenção, não é obrigatório, mas fica mais fácil para ler. Então, gerente herda de funcionário atributos e propriedades que não são privadas. Todas as instâncias de gerente, todos os objetos do tipo gerente podem ser usados onde se espera funcionário. Então, se eu tenho um método que espera como parâmetro um funcionário, um argumento que é um funcionário, eu poderia passar um objeto gerente, porque gerente é um funcionário. Então, vai dar certo. Isso a gente já discutiu na revisão de POO. E basicamente, quando eu vou para o código, isso aqui vai gerar o efeito de herança e polimorfismo. Né? Então, se eu fosse isso aqui para Java, eu ia falar que gerente extends funcionário. Né? Aqui tem um detalhe, né? Vocês devem ter reparado, eu estou no nível de análise, eu não botei nesse diagrama atributo nem método, porque não é relevante para o que eu estou querendo mostrar para vocês. Eu posso não botar, como eu comentei para vocês, e eu botei acento em funcionário. Não é um erro. Se eu estou no nível de análise, não tem problema nenhum eu botar acento. Agregação. Agora a gente vai ver dois tipos de associação. Na verdade, eu queria que vocês enxergassem que esse adorno que a gente coloca para representar agregação e composição, eles só estão enriquecendo, estão tentando dar mais semântica para uma associação. Todos esses dois que a gente vai ver, agregação e composição, são associações, só que são associações específicas. Então, quando eu coloco esse símbolo, uma espécie de um diamante sem preenchimento, branquinho, eu estou avisando que essa classe que o símbolo está colado nela agrega elementos da outra classe. Ela está associada a essa outra classe, só que essa associação tem uma semântica de contém. É como se objetos dessa classe da direita ficassem dentro dos objetos da classe da esquerda. É uma relação fraca de todo parte. Por que eu estou falando que é uma relação fraca de todo parte? Esse termo todo parte é comum na computação. Aqui é a classe todo, aqui é a classe parte. Relação fraca, porque elas são independentes. Eu posso ter essa classe todo sozinha, eu posso ter a classe parte sozinha. Elas fazem sentido no meu sistema de forma independente. A parte existe sem ter o todo. Mesmo que esse todo não exista, continua fazendo sentido ter essa parte. E a mesma parte ela pode estar associada, ela pode estar agregada a outros todos, não só a esse todo. Então, no nosso caso específico, um carro agrega de 0 a 5 pessoas. Se eu não tenho pessoa nenhuma agregada nesse carro, o carro continua sendo carro, ele continua lá na garagem, sem ninguém dentro. Né? As pessoas, elas existem sem um carro. A pessoa pode não estar em carro nenhum, mas ela está no sistema fazendo outras coisas. Agora, em um determinado momento, eu posso ter 3 pessoas dentro do carro. Então, essa agregação está me dando um pouco dessa semântica. E o papel da pessoa, quando ela está dentro do carro, é passageiro. Então, um carro tem de 0 a 5 passageiros, que são do tipo pessoa. A agregação só está me dando essa percepção que tem uma relação fraca a toda parte. Composição já é mais forte do que a agregação. É uma relação todo parte, mas é uma relação bem mais forte, né, para representar essa relação todo parte. Por quê? Porque o todo ele não consegue existir sem as partes. E as partes só fazem parte de um todo. Elas não podem estar em mais de um todo. Então aqui eu botei que o carro é composto, o símbolo é o mesmo diamantezinho, só que preenchido, fechado, né? Preto. É composto de peças. Se eu tirar todas as peças do carro, o carro some. Né? Se eu desmanchar, tirar a porta, tirar motor, tirar chassi, tirar roda, não sobra nada. Então, na verdade, existe uma relação muito forte aqui. Uma peça que está em um determinado carro não pode estar em outros carros. Se aquela roda foi colocada num determinado carro, ela não pode estar num outro carro. Então, eles estão muito ligados, são muito fortes.
Isso tem implicações? Tem implicações. Se eu deletar um objeto carro, de modo geral, eu quero que propague essa deleção para todas as peças. Se eu vendo esse carro para uma outra pessoa, eu estou vendendo não só o carro, mas tudo que está composto nesse carro. Nota que a agregação não é verdade. Um carro agrega malas, agrega pessoas. Se eu vendo o carro, as malas não vão junto, as pessoas não vão junto, mas as peças vão junto. Então é só para dar uma noção para vocês. Lembra que isso tudo é associação. Então, num primeiro momento, se eu não tenho clareza, eu mapeio como associação, só ponho uma linha ligando as duas classes. Se eu começo a perceber que existe uma relação mais robusta, eu posso usar esses símbolos de agregação ou composição, ambas são relações de toda parte. Agregação é relação fraca, composição é relação forte. Dependência é outra notação gráfica que a gente tem na UML. É uma setinha pontilhada, a linha pontilhada. A dependência ela só está me avisando que uma classe depende de outra. Essa dependência pode ser, em última instância, uma herança, uma generalização, né? Pode ser uma associação, pode ser uma relação todo-parte. Só que, normalmente, quando eu uso dependência, é que eu não tenho interesse em representar naquele diagrama o que é que está fazendo ela depender. Ou eu não sei nesse momento, eu só sei que ela depende. Se eu pensar no ponto de vista bem próximo de código, e eu olhar nesse exemplo aqui, classe A depende de B, eu posso dizer que para A compilar, eu tenho que ter B. Vai ter alguma dependência. Pode ser um parâmetro de um método de A que é do tipo B. Pode ser um retorno de um método de A que é do tipo B. Pode ser um atributo em A que é do tipo B. Pode ser que A herde de B. Existe alguma relação entre elas que faz com que A dependa de B. Mas, por alguma razão, eu não estou querendo representar essa relação no diagrama. Quando a relação está representada, não faz sentido mostrar dependência, só ia poluir meu diagrama, né? Então, eu só mostro a dependência quando é relevante para mim. Isso aqui tem um papel interessante, que é entendimento de propagação de defeito. Né? Se eu tenho um defeito em A e A depende em B, desculpa, e A depende de B, pode ser que esse defeito tenha propagado para A, porque esse defeito de B vai ser acionado de alguma forma por A, porque A depende de B. Classes de associação. Tem algumas situações que eu estou conversando com o meu usuário, por exemplo, ele está me falando que uma loja tem vários clientes. Aí eu capturei essa informação. Né, que o cliente está associado a uma loja, que a loja tem uma lista de clientes, né, então eu capturei aqui. O cliente pode estar... eu tenho uma rede de loja, né, vamos pensar que eu tenho uma loja de roupa, que na verdade é uma rede, que tem várias lojas na cidade, né, e o cliente ele pode frequentar 0 a N lojas dessa rede. E uma loja ele tem uma lista de 0 a N clientes que frequentam aquela loja. Então, na conversa com o usuário, eu capturei esse conhecimento. Só que, ainda nessa conversa, o meu usuário me fala que é importante saber quanto que cada cliente já gastou numa determinada loja, no total, na vida dele. E aí esse meu diagrama dificulta, porque se eu coloco o valor em cliente, como é que eu vou saber? O cliente tem 5 lojas que ele frequenta. Como é que eu vou saber qual loja que tem qual valor? Aí uma solução já meio gambiarra vai ser falar que esse cara aqui multivalorado e começar a associar que a loja que está na posição 1 é a que tem o valor gasto na posição 1. Quer dizer, eu comecei a fazer um código esquisito, né? Se eu coloco o valor na loja, como é que eu vou saber de qual cliente que é? Então está faltando alguma coisa. O que está faltando? É uma classe de associação cadastro. Então, na verdade, o cliente frequenta a loja tem clientes que frequentam, mas existe um cadastro de cliente em loja, e nesse cadastro eu tenho o valor total gasto por aquele cliente. Então, uma loja, se ela tem 50 clientes, ela vai ter 50 cadastros. Em cada cadastro ela vai ter o valor gasto. Essa anotação, de modo geral, quando a gente vai para a implementação, ela é traduzida nessa notação de baixo. O cadastro entra no meio do relacionamento e as multiplicidades pulam para o lado do cadastro. Se a gente ler aqui embaixo, um cliente tem diversos cadastros. Cada cadastro é em uma única loja. Então,
Se ele tem 5 cadastros e cada cadastro é numa loja, são as 5 lojas que ele frequenta. Uma loja tem diversos cadastros, cada cadastro é de um cliente, que são os vários clientes que frequentam essa loja. Então eu consigo navegar aqui e pegar informação. Se eu estou com um cliente na mão, eu consigo ir nos vários cadastros. Para cada cadastro eu sei qual é a loja e qual é o valor que foi gasto naquela loja. Se eu estou com uma loja na mão, eu consigo ir para os vários cadastros da loja, eu sei daquele cadastro quem é o cliente cadastrado e qual é o valor que esse cliente gastou. Então, essa anotação ela vai para código diretamente, um para um. Mas na OML eu posso usar isso aqui, que é uma classe de associação, que vai ser traduzido nisso aqui embaixo, na hora que eu caminhar para código. Além disso, aquelas características que a gente viu na revisão de OO, elas continuam válidas na OML, né? Eu posso querer representar uma delas, é atributos e métodos estáticos. Se eu quero representar um atributo ou um método estático, né, vocês já lembram na revisão de OO que atributo e métodos estáticos são aqueles que são acessíveis diretamente pela classe, né? Eu não tenho instâncias para cada objeto, eles são instanciados uma única vez para a classe como um todo. Se eu quero representar um atributo ou um método como estático, eu uso sublinhado no meu diagrama de classes. Então esse método aqui é um método estático. Aí depende muito de cada ferramenta case, né? Tem ferramenta case que você tem uma checkbox estática, uma radial button. Se você clicar ali, ele sublinha para você automaticamente. Então isso varia de ferramenta para ferramenta. Mas basicamente o sublinhado está avisando que aquele método ou aquele atributo é estático. Além disso, eu tenho um conceito de propriedade derivada. É quando eu tenho um atributo declarado num diagrama, numa classe, mas eu não quero que aquele atributo em código vire um atributo de fato, porque ele é calculado a partir de outros atributos que eu já tenho na minha classe. Então, para a gente representar um atributo derivado, a gente usa uma barra. Aqui nesse exemplo, eu tenho, depois da visibilidade antes do nome, eu tenho essa barra avisando que duração é um atributo calculado. Como eu tenho data de início e fim, eu sei que a duração vai ser a data de fim menos a data de início. Mas o ideal é a gente ter uma nota ou uma restrição. A gente já viu com abre chaves e fecha chaves como escrever restrição, avisando qual é a fórmula de cálculo de duração. Então, na prática, quando eu for implementar isso em código, se eu tiver em Java, eu não vou criar o atributo duração. Eu vou ter um método getDuração que vai dentro do código dele fazer essa conta, né, a data de fim menos a data de início, e retornar a duração. Mas nota que ninguém vai setar um valor para a duração porque ele é calculado, ele é derivado de outros atributos que eu tenho no meu modelo. Isso pode ser usado em diversos contextos, né, em função da minha necessidade. Isso é muito bom para evitar algum tipo de inconsistência no meu dado, porque se a duração tivesse um set, a pessoa mexe na duração, mas não mexe na data, e a duração não vai estar batendo com a data que está cadastrada nessa classe período. Conceito de classe abstrata também tem na UML, né? A gente já viu na revisão de POO. Classe abstrata é aquela que não pode ter instância e, de modo geral, tem uma ou mais operações abstratas, que são métodos sem implementação, que eu vou dar implementação em subclasses, né? Como é que eu faço isso na UML? Eu basicamente coloco em itálico. Então, se eu ler uma classe com o nome dela em itálico, é porque ela é abstrata. Se eu tenho um método, uma operação em itálico, é porque aquela operação é abstrata. De novo, as nossas ferramentas case, de modo geral, tem uma checkbox ou uma radial button que você aperta ali e ele automaticamente muda para itálico para avisar que é abstrato. Interface, a gente também viu na revisão de POO, né? Vocês lembram que a interface é como se fosse uma classe que não tem método nenhum e atributo nenhum, ela só pode ter constantes, quer dizer, ela tem métodos, mas ela não tem código dos métodos, ela só pode ter constantes e assinatura de método. E quando você tem uma interface, você espera que alguma classe concreta em algum momento implemente aquela interface, ou seja, dê comportamento, dê código para aquelas assinaturas de método. Então, como é que eu declaro uma interface? Basicamente a palavra-chave interface em cima do nome da classe, né? Então com um sinal de menor, menor, maior, maior. Algumas ferramentas case
facilitam isso. Você avisa que você quer criar uma interface, ela já cria. Além disso, algumas ferramentas case usam esse ícone de bola, seja na notação de classes ou troca por completo a representação por uma bola. Então isso pode acontecer também, é válido na OML, mas o mais comum é a gente usar essa palavra-chave interface. Quando a gente tem uma classe que implementa a interface, aqui eu tenho um exemplo que é típico do Java, né? Eu tenho a interface list, eu tenho a classe ArrayList, que implementa essa interface. A gente usa esse símbolo de herança, só que a linha é pontilhada. É como se fosse a generalização quando uma classe está herdando de outra, só que quando é implementação de interface eu coloco linha pontilhada. Nesse caso específico eu estou falando que a ArrayList implementa a interface list. E eu espero que essas assinaturas tenham um comportamento aqui embaixo já que ela implementa. Se eu estou usando a notação de ícone, é só uma linha ligando ao ícone bola. Mas como eu disse, isso aqui é menos usual, mais usual é essa notação com a caixa convencional que a gente tem na declaração de classes. Bom, com isso, a gente fechou o diagrama de classes da OML. Só que o diagrama de classes da OML, ele também pode ser usado para representar pacotes. Né? Tem gente que chama de diagrama de pacote, como se fosse um diagrama totalmente independente, mas na verdade, na maioria das ferramentas case, é o próprio diagrama de classes que, se eu colocar um pacote dentro dele, ele representa um pacote. Basicamente, quando eu estou usando o diagrama de pacote, né, eu estou querendo representar pacote, eu estou querendo ver os grandes módulos do meu sistema e eu estou querendo ver qual módulo depende de qual. Então, aquela associação de dependência, que é uma setinha, uma linha pontilhada com uma seta na ponta, ela é muito usada no diagrama de pacote, que eu consigo ver os grandes pacotes do meu software e qual que depende de qual. E o mais legal é que as boas ferramentas case, elas conseguem analisar as dependências, associação, generalização, né, agregação, composição, que existem no meu diagrama de classes, e quando eu coloco dois pacotes num diagrama de pacote, ela automaticamente coloca a setinha de dependência para mim, porque ela consegue inferir. Então, por exemplo, se no meu diagrama de classes eu tenho uma classe C1 que pertence ao pacote P1, eu tenho uma classe C2 que pertence ao pacote P2, e eu sei que C1 depende de C2 por alguma daquelas possibilidades de dependência, associação, generalização, composição e assim por diante. Na hora que eu coloco P1 e P2 no diagrama de pacotes, ele automaticamente vai colocar uma dependência de P1 para P2. Porque se tem uma classe em P1 que depende de uma classe em P2, indiretamente o pacote P1 está dependendo do pacote P2. Em outras palavras, para o pacote P1 funcionar, eu tenho que importar, eu tenho que ter disponível o pacote P2. Então aqui eu peguei um exemplo de um sistema que eu fiz há muitos anos atrás. Esse sistema tem mais de 20 anos e foi modelado numa ferramenta case que eu não sei nem se hoje em dia ainda está disponível. Mas aqui eu fiz uma modelagem, se vocês notarem aqui, eu estou botando o nome da classe com o nome do pacote. A gente usa essa notação 2 pontos, então o pacote policies tem essa classe arc-trace-policy. Na verdade não é uma classe, é uma interface, né? Tem um interface aqui. Aqui novamente, pacote policies tem uma interface post-trace-policy. Nota que essa interface de baixo é uma generalização, é uma especialização da interface de cima, né? Então eu tenho uma herança que entra em interface. Isso aqui não é pontilhada, que não é uma implementação, é uma herança. Ou seja, essa interface de baixo tem a assinatura desse método, mas também tem essas duas assinaturas que ela herdou. Aqui embaixo eu tenho uma classe, Remove Ancestry Trace Policy. Essa classe está no pacote built-in e ela dá implementação concreta para essa interface, que tem esse método mais os outros dois de cima. Então aqui embaixo ela botou as assinaturas e ela vai fazer a implementação concreta desses métodos, porque aqui ela está falando que ela implementa. E o mesmo acontece nessas outras classes de baixo, todos eles pertencem ao pacote built-in e eles estão implementando interfaces que estão no pacote policies. Na hora que eu arrastei os pacotes para a minha área de diagramação, automaticamente a minha
ferramenta case colocou essa dependência e botou essa palavrinha import para avisar que o built-in, nessa palavra-chave aqui, está avisando que o built-in importa classes ou interfaces do pacote policies. E o símbolo de pacote é esse símbolo que lembra um arquivo, né? Bom, então algumas dicas para vocês. Primeira dica, comece sempre com um diagrama simples, né? Não comece com um diagrama muito complicado. O que normalmente tem em todos os diagramas? Tem classe, tem atributo, tem operação e tem associação. Os outros recursos que a gente viu vão colocando em função da necessidade. Se vocês fizerem uma diagramação que é muito trabalhosa e com coisas desnecessárias, vocês vão começar a desanimar de documentar os sistemas de vocês. Então tentem trabalhar de forma simples e até o ponto que está sendo útil, porque o resto você complementa em código. Mas eu estou parando muito cedo e está tendo muita ambiguidade em código. Então é sinal de que você deveria diagramar um pouco mais para você conseguir ter uma precisão um pouco melhor na sua modelagem. Outras dicas interessantes, se eu quero selecionar quais são as minhas classes no sistema, botei aqui algumas heurísticas que te levam a candidatos de classe. Por exemplo, entidades externas que produzem ou consomem informação no sistema, pode me levar a classes. Coisas que são parte do problema, informação composta, pode me levar a classes. Eventos que acontecem durante a operação do sistema, isso tudo eu estou extraindo, conversando com o meu usuário, Papéis que interagem com o sistema, unidades organizacionais relevantes ao sistema, lugares que oferecem contexto do problema do sistema e estrutura definidas no problema que está sendo tratado pelo sistema. Então, se eu pensar, eu botei exemplos para vocês aqui, se eu pensar na conversa que eu estou tendo com o usuário, nesses elementos, eu vou começar a enxergar quais são as minhas classes. Como é que eu enxergo atributos? Atributos são informações primitivas que precisam ser memorizadas. Então, você tem que guardar o preço do produto. Opa, então eu tenho que ter um atributo. Mas esse atributo vai ter que estar em qual classe? Bom, se o preço é do produto, é natural que esteja no produto, Então eu vou tomar a decisão de colocar esse atributo na classe que é natural ele estar. Associações, se eu percebo que uma classe precisa relacionar com a outra, o cliente pode consultar os seus pedidos. Opa, o cliente tem seus pedidos, então eu tenho que ter associação entre cliente e pedido. E as operações são as funcionalidades que cada uma dessas classes deve prover para o sistema. Tem algumas que são muito naturais, na própria conversa o usuário pode falar, você tem que conseguir calcular o total do pedido. Calcular o total de quem? Do pedido. Então eu vou ter uma funcionalidade, um método em pedido que calcula total. Esse foi natural. Mas pode ser que eu tenha coisas que são muito complicadas. O meu usuário me fale, o sistema tem que ser capaz de calcular qual é a interferência entre os links de rádio. Complicou para mim, porque é uma coisa que o sistema vai fazer. Então não é só a classe link de rádio que vai responder a isso. Talvez tenha interação de diversas classes no sistema. No momento de análise, talvez eu tenha dificuldade de fazer isso, mas o design é justamente isso. Design é atribuição de responsabilidade. Então, na hora que eu começar a caminhar para design, que eu vou preocupar em onde colocar essas operações. Só uma dica. No momento de análise, se eu enxergo que tem operações que são feitas pelo sistema, o sistema nada mais é do que o somatório dos casos de uso, o somatório das classes. Mas se no momento de análise eu enxerguei que tem uma operação que tem que ser feita pelo sistema, mas eu não sei exatamente quem do sistema vai fazer, eu poderia criar uma classe que vai morrer, uma classe temporária, sistema, só para eu jogar ali esse conhecimento. Na hora que eu começar a caminhar para o design, aquelas operações que estão alocadas em sistema vão deixar de estar alocadas em sistema e vão ser distribuídas pelas várias classes do meu sistema. Mas eu posso fazer isso só como um recurso, um to-do list. Eu crio uma classe sistema e jogo ali o que eu ainda não sei onde colocar. Um outro comentário, antes de falar desse slide, eu falei que boas ferramentas case são capazes de, a partir de um diagrama de classe, gerar o código para uma determinada linguagem de programação. Mas boas ferramentas case também são capazes de ler um código em uma linguagem de programação e extrair o diagrama de classes. Então a gente chama isso de engenharia reversa e a gente chama a geração de engenharia adiante.
E quando a gente vai e volta, a gente tem o que a gente chama de round trip. Round trip, você gerou o código, trabalhou no código, editou o código, mudou o código, terminou de implementar, e aí você usa a sua ferramenta Case para ler aquele código e atualizar o modelo, para aquele modelo continuar alinhado com o código. Boas ferramentas Case permitem isso. Só que tem uma pegadinha aqui. Notem que a ferramenta Case, ela gera o código, você edita o código. Quando você lê de volta, o nível de detalhe é muito grande. Então ela consegue regerar, ela consegue produzir um diagrama em nível de design muito detalhado. Ela não consegue subir para um nível de classes, num diagrama conceitual de classes, um nível mais isento de tecnologia, né? Então é sempre legal vocês manterem um diagrama de classes nesse nível mais conceitual, porque na hora de vocês conversarem com o usuário eventualmente, ou com outras pessoas que não estão tão próximas do código, aquele diagrama conceitual dá a essência do que é o problema. Até para vocês um dia, se vocês forem reescrever esse sistema em outra linguagem, muito mais relevante do que aquele diagrama de design muito especializado, é o diagrama de classes conceitual em nível de análise, que é ali que está o conhecimento geral sobre o problema. Bom, dito isso, aqui eu botei um exercício para vocês. Eu estou pedindo para vocês fazerem um diagrama de classes no sistema de ponto de venda. A gente está usando esse sistema como exemplo, né, desde o início. E eu botei uma lista de 11 requisitos que vocês deveriam considerar. Né? Eu queria que vocês lessem esses requisitos. A partir de cada requisito, começasse a perceber que classes que será que existem, que atributos que será que existem, que classes que têm que estar relacionados com que classes, fizessem esse diagrama e trouxesse esse diagrama para a nossa aula síncrona, para a gente poder discutir junto, né, tentar entender o que vocês fizeram, se tem alguma coisa que poderia ser aprimorada e dar um feedback para vocês. Bom, então a bibliografia dessa aula de hoje foi o livro do Martin Fowler sobre o ML, né, é um dos livros de referência, e o livro padrão do Pressman sobre engenharia de software. E a gente termina a aula aqui e a gente se vê em breve na nossa aula síncrona. Um abraço.